Eu pedi aos irmãos que preparassem o refrão de uma canção para nos ajudar a colocar nossos ouvidos atentos. Mas mais do que os nossos ouvidos, nós escutarmos com o coração. O salmista hoje vai dizer: não fecheis os vossos corações. E hoje esse é o pedido que eu faço ao Senhor por mim e por você, para que o nosso coração esteja aberto e Deus possa falar com você e falar comigo também nessa noite. Quem quer escutar a Deus? Quer mesmo? Então vamos pedir, né? Para Ele falar conosco. É simples, você pode cantar conosco. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas, coisas tão pequenas, nas coisas simples. nas coisas simples. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Fala. Fala, meu irmão, na palavra, Senhor. E no meu coração. E no meu coração. Cantemos juntos. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão. Fala, meu irmão, Na palavra. na palavra, Senhor. E no meu coração. E no meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus quer falar conosco. E Ele quer nos ensinar um caminho de graça e um caminho de vida. A quaresma por si só é essa caminhada espiritual. Mas hoje o profeta Jeremias, Deus utiliza dele para falar. Assim fala o Senhor. E ele falou através de Jeremias para um povo. Não é para vocês, tá bom? É para aquele povo. E o Senhor disse, mas presta atenção, o povo para quem o Senhor falava fez tudo ao contrário. Então nós vamos ver nesse primeiro momento o que nós não devemos fazer, o que nós não devemos viver, ou como não devemos proceder. Afinal de contas, eu acredito que você quer ser feliz, não é? Ou não? Então presta atenção. Eu dei essa ordem ao povo. Eu vou quase que ler novamente a leitura com vocês. Ouvi a minha voz, assim eu serei o vosso Deus e serás o meu povo. E eu paro nesse versículo por um momento. Deus, na sua pedagogia, Ele quis fazer aliança com Israel, com seu povo. Ele escolheu um povo que Ele queria revelar o seu amor de predileção e de escolha, e Ele colocou esse povo em movimento. Desde Abraão, Isaque e Jacó, o povo de Deus foi vivendo um caminho, não só um caminho andando, porque eles foram fazendo percursos até chegar à terra prometida, mas andando, caminhando, Deus também foi construindo uma nação, foi construindo a soberania de um povo, que colocava Deus como seu Senhor. Se você pega a palavra de Deus, eu não sei se você sabe, mas o versículo que mais se repete na Escritura é este: eu serei o teu Deus, vós sereis
o meu povo. Ele aparece de outros modos: eu serei o teu pai, vós sereis os meus filhos. Pode responder: filhos. Deus queria fazer aliança. Esse é um versículo que demonstra a aliança de Deus com o povo. E seguir adiante, presta atenção, Deus disse àquele povo: segue adiante, eu fiz aliança contigo, eu sou teu Deus, caminha, vai adiante. Por que seguir adiante? Porque ninguém fica parado, ninguém chega a lugar nenhum. Tem gente que quer resolver os próprios problemas, mas estagna. Estagnado, ninguém sai do lugar. É preciso um movimento. É preciso andar, é preciso tomar iniciativas. Sejam elas humanas ou espirituais, mas é preciso. Deus disse: segui adiante por todo o caminho que eu vou indicar. Presta atenção, não é qualquer caminho, mas é o caminho que eu vou indicar. É o caminho que eu vou sinalizar para a vossa vida. Deus fez aliança com Israel e Ele disse: anda por esse caminho. Deus diz: anda pelo caminho que você escolheu. Foi isso que Ele falou? Anda pelo caminho que você quer. Anda pelo caminho que eu vou te indicar. Vou te indicar. E continua a palavra: para seres feliz. Ou seja, Ele fez aliança, Ele indica um caminho e Ele dá uma finalidade de vida, a felicidade. A palavra felicidade também tem um sentido de beatitude, de bem-aventurança, de felicidade eterna, de felicidade plena. Olha o que Deus desejou para o seu povo. Deus não desejou pouca coisa, Ele desejou a felicidade, a beatitude, a alegria plena. Em outras palavras, Deus desejou uma comunhão profunda de si mesmo como Deus e o seu povo. Deus desejou uma comunhão de alma, de espírito, de bênção. Mas olha aqui o que o povo fez. Mas eles não ouviram. O primeiro pecado do povo foi não ouvir a Deus. Foi não escutar a Deus. Sabe, meus irmãos, é muito difícil em tempos de barulho ouvir a Deus, mas é preciso parar. Quem sabe Deus nos trouxe aqui nesse cerco de Jericó, nessa caminhada quaresmal, para a gente parar. Para, escuta, presta atenção. Deus quer falar em coisas simples, né? Nós acabamos de cantar, rezar. Deus quer falar, esses dias eu rezava com essa canção. Deus quer falar no irmão. Deus quer falar na palavra. Deus quer falar conosco pela obra do Espírito Santo. Existem muitos modos da comunicação da vontade de Deus. As coisas simples, o pequeno. Às vezes a gente passa e de repente olha e vê, meu Deus, é isso. Deus está querendo dizer alguma coisa. Deus tem seus meios ordinários e os extraordinários para poder falar conosco. Acredito que você já viveu a experiência de alguém te olhar e quem sabe te dizer uma palavra que naquele instante foi o que você precisava. O povo não quis ouvir. Presta atenção o que não fazer. O povo não ouviu a voz de Deus. Não prestaram uma atenção. Não só não ouviram, como não deram atenção. Padre, eu vou para a missa, eu durmo. Esse é o meu pecado. Eu sou inquieto, eu não consigo dispersar. A gente precisa trabalhar nosso nível de atenção.
A gente precisa trabalhar nosso nível de percepção das coisas de Deus. Prestar atenção é colocar os ouvidos, né? Prestar atenção é colocar a alma para ouvir alguém, para poder perceber o que aquela pessoa precisa. Deus quer falar, eu preciso ter atenção a Ele. Ao contrário, esse povo que não ouviu e não prestou atenção, começou a seguir as más inclinações do coração. Quais são as más inclinações do coração? São as paixões. As más inclinações do coração são as paixões desordenadas. E as concupiscências, assim vão dizer, né? Os místicos da igreja, a sabedoria espiritual. Quais são as 3 concupiscências? O prazer, o poder e o ter. São elas que causam a desordem moral, humana e espiritual em nós. Uma sede por prazer, prazer físico, sexual. Aí a gente vê os pecados, né? O adultério, enfim, a masturbação, tudo aquilo que está dizendo ao prazer do sexo desenfreado, a falta de castidade, a gula, comer demais, querer ver, tudo aquilo que está relacionado ao sensível, ao prazer. O poder, né? Eu quero ter poder, poder sobre as coisas, poder sobre as pessoas. Eu quero ter, isso envolve o dinheiro, posses. Tudo isso são concupiscências e elas vão corrompendo a nossa vida, vão corrompendo a nossa alma, o nosso coração. Aquele povo, ele inclinou o coração para as coisas más. E é fantástica a palavra, a percepção do profeta. Olha o que o profeta diz: eles andaram para trás e não para frente. Ia ser legal, né? Se a gente não tivesse cadeiras aqui, vamos ficar em pé, vamos andar para trás, a ver onde você chega. Ninguém chega a lugar nenhum, porque a gente cansa. Andar para trás incomoda. Eu lembro de um bispo, né? Hoje ele é bispo, ele era padre, ele fala: as pessoas que andam igual caranguejo, né? Caranguejo vai andando de lado e anda para trás, né? Não sabe ter norte das coisas, das realidades. Eles não só inclinaram a vida dele aos pecados, mas o fato de inclinar as más intenções foram dando ao povo passos para trás, em vez de caminhar para frente. Andam para trás e não para frente, desde o dia que saíram do Egito até hoje. Aí presta atenção, Deus enviou os servos, enviou os profetas, mas eles não escutaram. Não é questão de ter alguém para falar, é questão da insensibilidade do coração, da vontade de querer ouvir a Deus. Não é falta de profecia, não é falta de palavra, é dureza do coração. O povo tinha uma dureza do coração e eles não ouviram. Se falares todas as coisas, eles não te escutarão, está referindo aos profetas. E é esta nação que não escutou o Senhor, a voz do Senhor seu Deus, não aceitou a correção, não quis ser corrigido. E termina triste. Olha o que vai dizer: sua fé morreu e a fé foi arrancada de sua boca. Olha que palavra forte. Sua fé morreu e foi arrancada de tua boca. Quem é que foi algum batizado por esses tempos? Levanta a mão, só para mim ver. Vamos ver se você lembra. Quando a gente batiza uma criança, quando termina o ato do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, me ajudem, e do Espírito. Amém, não é isso? Então pronto. Depois que termina essa fala, o sacerdote vai dizer assim, ou o diácono, ou o ministro do batismo: esta é a nossa fé.
razão da nossa alegria, que sinceramente professamos. A fé é o motivo da nossa alegria. E o que eu faço com a minha alegria? Eu professo, eu confesso, eu proclamo. Aquele povo teve a fé arrancada dos lábios. Se a gente olha isso a nível de geração, é dizer que o pai já não ensinava mais para o filho a fé. É dizer que a mãe já não transmitia mais. Por quê? Porque ela não tinha nos lábios. Ela não tinha nem no coração, mas também não tinha nos lábios. Jesus criticou: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe. Mas pelo menos ainda tinha nos lábios, ainda falava. A esse povo aqui, até dos lábios foi arrancado. E eles já não diziam mais louvores ao Senhor. E isso tudo foi motivo de infelicidade. Meus irmãos, isso é o que nós não devemos fazer. O que nós devemos fazer? O contrário. Ouvir a Deus, prestar atenção nele, seguir adiante o caminho que ele nos indica, abandonar as concupiscências, as paixões, o pecado, viver com ele e buscar a alegria, sabendo que ele está à nossa frente, e em vez de andar para trás, andar para frente. E as situações de pecado, e é bom a gente falar isso, porque o tempo quaresmal nos lança nessa luta do pecado, da conversão do coração. O pecado nos aprisiona, mas é Jesus que nos liberta. O pecado nos põe para trás, Jesus nos quer para frente, caminhando. E se você se sente amarrado, preso, andando para trás na tua vida, está na hora de você fazer um exame de consciência muito sincero. Se sua vida não vai para frente, se as coisas não andam, se as realidades não mudam, meu irmão, observa a tua vida, olha para a tua vida. Primeira coisa que você precisa pedir ao Senhor: Senhor, eu quero te escutar, eu quero ouvir a tua voz. E depois começa a caminhar com o Senhor adiante. Qual que é o caminho que o Senhor nos indicou? A gente sabe, nós não somos bobos. A gente precisa andar nesse caminho, e aí a gente vai encontrar a felicidade da nossa alma, a felicidade da nossa vida, a nossa bem-aventurança. Hoje também no Evangelho, nosso Senhor realiza um exorcismo, ele expulsa um demônio. O que nos faz entender que era um demônio não era só uma doença física, o Evangelho não sinaliza. Mas os evangelistas eram capazes de distinguir uma cura física de um exorcismo, porque eles acompanhavam nosso Senhor. E mesmo Lucas, ele ouviu a tradição de modo muito de perto. Então ele não iria cometer erros, né? Existem pessoas por aí que vão interpretar essa palavra. Não, ele só era surdo. Na verdade, surdo, né? Porque não existe mudo, não é isso? Existem pessoas surdas. Ele não fala porque não ouve. Nesse caso aqui, a pessoa não falava porque ela possuía de fato um demônio. Nós assim entendemos a Escritura. E Jesus expulsou um demônio. Como é que Jesus expulsava o demônio? Com a autoridade da sua palavra. Aquele demônio ouviu o Senhor. Aquele demônio que estava naquele homem, até o demônio, gente, isso é muito forte, até o demônio escuta Deus, não obedece, mas escuta, não quer obedecer, mas nesse caso aqui obedeceu, porque Jesus o expulsou, diz a palavra. Jesus estava expulsando um demônio, e o exorcismo aconteceu. E aquele homem começou a falar, ele que não falava. E ele começou a contar
E as pessoas começaram a ficar admiradas. Não era ele, não era ele, não era ele. Eu posso falar porque eu escuto. E aquele homem se tornou uma testemunha de nosso Senhor. Meus irmãos, por que Deus quer nos libertar? Ele quer nos libertar do mal porque precisamos. Ele quer nos libertar do mal porque o mal aprisiona as nossas vidas e nos faz de fato caminhar para trás. Mas Ele quer nos libertar do mal para nós nos tornarmos testemunhas do seu nome, do seu poder. Quando o Senhor realiza uma obra na vida de alguém, aquela pessoa passa a ser uma testemunha do mistério de Cristo, da vida de Cristo. E contra um testemunho, ninguém vai dizer outra coisa. Num julgamento precisa-se de testemunhas. As testemunhas vão garantir a sentença. Se uma pessoa muda de vida e os outros começam a ver aquele testemunho de mudança de vida, ali está o poder. O poder está na obra que Deus realiza. O poder está na obra da transformação. E presta atenção, quem o Senhor quer transformar? Você. Diga eu. O Senhor quer transformar você em testemunha. O Senhor quer transformar a tua vida. Ele quer curar sua surdez. Ele quer abrir os teus lábios para que possas proclamar o nome dEle. Porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Ontem estava visitando um amigo e conversávamos, sobre muitas coisas. E ele queria também saber das minhas experiências vividas na missão. E me fez provocar uma memória que eu quase tinha esquecido, Estava guardada porque foi uma das primeiras vivências minhas. Eu fui para perto do Malawi e fomos para uma missão numa cidade chamada Milange, porque lá existia um núcleo de um grupo de oração. Então disseram que era para nos ir para lá. Afinal de contas, na diocese, a Nova Aliança era os únicos carismáticos. Então nós fomos enviados pelo bispo para conhecer esse povo, passar um fim de semana com eles. Então eram em torno de mais ou menos umas 80 pessoas que estavam reunidas, que participavam do movimento da renovação carismática. É tão bonita a experiência deles, porque passou um nigeriano que tinha sido batizado no Espírito Santo. Ele orou com uma família, aquela família recebeu o dom do Espírito Santo, já eram católicos, e eles passaram a viver a experiência do louvor, e o grupo foi só aumentando. Olha o poder do testemunho. Um homem passou numa cidade e orou com uma família, e aquela família foi multiplicadora de grupos de oração. Eles já eram mais de 10 grupos de oração naquela cidade, pela força do Espírito Santo. E uma das colocações era para falar dos dons carismáticos, Então, dom de cura, dom de milagres. E nós estávamos partilhando para que eles tivessem acesso aos dons. E aí eu falei, a gente precisa de 5 pessoas para nós orarmos por eles e nas intenções deles. E tinha necessidade do tradutor, Porque o Tchetchewa, eu mal aprendi Chuaba, imagina Tchetchewa, Era mais difícil ainda. E aí começou a levantar as pessoas para podermos orar. E a gente primeiro orava, O Senhor ia falando, Então eu vou começar de uma mulher. Eu me lembro de 3 casos específicos das 5 pessoas. Nós oramos com aquela mulher, E ela não tinha dito o que ela tinha, mas ela possuía um sangramento já há muitos anos. Parecia a mulher do Evangelho, E oramos com ela, E ela não disse nada, mas ela correu para o banheiro, porque ela chegou lá perdendo sangue. E ela foi confirmar se era ela mesma. E aí na hora do intervalo, ela contou para a amiga, que contou para o outro, que contou para o outro. No fim do dia, foram contar, Por quê? Porque ela chegou perdendo sangue, e isso era contínuo. E na hora da oração, Nosso Senhor deu a graça da cura física. E foi muito bonito, Depois o testemunho dela e a experiência. Mas levantou um homem cego.
E eu falei assim: meu Deus, minha fé é pouca. Vai que esse homem vai pedir para enxergar. O que é que nós vamos fazer aqui, Jesus? E ele veio com a bengala, gente, uma dificuldade tremenda para andar. E quase que arrastado, né? Ele nem andou muito, a gente até foi até ele. E eu perguntei: o que o senhor quer pedir para Jesus? E eu tremendo, né? Se ele pedir para ver, falei: Jesus, o senhor faz o milagre. Meu Deus, ele começou a dizer: os meus filhos já cresceram, os meus netos não têm paciência comigo, nos domingos eu já não consigo mais ir à casa de Deus, ouvir a palavra e receber a Eucaristia. Eu queria voltar a andar, para não depender de ninguém, porque aí eu poderia no domingo eu mesmo, com as minhas pernas, ir ouvir a palavra e escutar a Eucaristia. E aí ele foi explicando que ele dependia da boa vontade dos netos, colocarem ele na bicicleta e levar até a capela mais perto. Lá na África, para vocês terem ideia, são muitas capelas e distantes, e o povo anda horas para poder ir participar de uma não missa, mas de uma celebração da palavra no domingo, ouvir a palavra e receber a Eucaristia. É uma fé muito viva. E eu falei: Senhor, ouve o clamor daquele homem, né? E nós começamos a orar por aquele homem. E foi bonito na hora que ele largou a muleta, né, a escora dele, e firmou os passos e começou a andar. E o povo batia palma e gritava. E eles têm o marido do júbilo, né? E empolgados, Jesus fez. E eles falavam: mas Jesus faz, igual no Evangelho. Eu falava: faz, a gente precisa ter fé. E aquele homem dizia: eu vou poder ir à palavra de novo, eu vou poder comungar a Eucaristia. Amigos, nós temos missa tão perto de casa. Que vergonha para você, que bota desculpas para ir à missa no domingo. Que vergonha para você que coloca desculpas para não ir ouvir a palavra de Deus. São desculpas. Isso é falta de vergonha na cara. Graças a Deus ele não pediu para ver, né? Graças a Deus. Eu não sei o que seria, né? Mas eu me lembrei da terceira pessoa, e é aqui que eu queria chegar. Foi um jovem, e ele se ofereceu, e ele falou: eu não sei o que pedir. E nós começamos a orar por ele. E o Senhor me deu uma imagem de uma criança na sala de aula, e eu via, né, na imagem, a sala de aula, elas são muitas vezes debaixo das árvores, um pequeno quadro, os professores usam às vezes até o chão, areia para ensinar. E eu vi aquele menino com um pedaço de livro na mão, e chorando, e mijado. E eu fui e disse para ele: o Senhor me mostra você pequeno, tem uma professora, tem os alunos, e você todo mijado. E aí ele foi e disse assim: padre, quando eu era criança, me pediram para ler, e eu não consegui, e eu mijei, e todo mundo começou a rir de mim, tanto que até hoje me chamam de mijão. E você não consegue ler? Padre, eu sei ler, mas só em silêncio, eu não sei falar. Aí eu disse a ele: mas Jesus está te curando. Aí ele: eu creio. E eu tomei a palavra, abri, nem lembro onde eu abri. Pode começar a ler. E ele começou a ler alto. E ele começou a ler a palavra na frente de todos que estavam lá, porque ele nunca tinha lido na frente de ninguém, nada. Ele começou a ler, e ler, e ler, e ler, e ler. E ele falou: padre, eu não consigo parar. Eu: pois continue. E eu ficava vendo, né? E ele dizia: depois de todo esse evento, eu quero continuar proclamando, eu quero continuar anunciando. No meu grupo de oração, eu vou ler a palavra, eu vou ser pregador. E eu falei: vai mesmo, só com a sua vida já diz.
o Senhor nos liberta para nos fazer testemunhas. Ele abre nossos ouvidos e nossos corações para nós anunciarmos. Se não for para proclamar as maravilhas de Deus, meu irmão, o Senhor não vai te curar. Às vezes a sua intenção não está sendo a verdadeira e a sincera. O Senhor quer nos libertar também do mal, porque o mal nos aprisiona muitas vezes, e nós não vamos permitir que Satanás fique acorrentando nossas vidas, nossas almas, ficar cativos, prisioneiros de tantas realidades, sendo que nascemos para proclamar o seu nome, as suas maravilhas, andar para frente. É redundante, né? Andar para frente, não para trás. Mas a gente fica com a redundância, né? Porque ninguém caminha para trás, nós precisamos caminhar avante. E hoje nós queremos orar por você. Nós vamos orar agora e pedir ao Senhor que nos liberte das situações que tem nos feito andar para trás. Quando orávamos hoje, e eu orava por vocês, a comunidade hoje orou, e o Senhor dizia que queria fazer de nós adoradores, mas eu só vou me tornar um adorador se eu for liberto. Eu só vou poder vir a Jesus adorar se o meu coração estiver livre. A mulher no poço de Jacó, ela era prisioneira dos seus próprios pecados, do seu adultério, da sua vida passada. E ela só se libertou quando ela reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dela. E o que ela fez? Foi na cidade anunciar, contar para todos: eu encontrei o Messias, aquele de quem a Escritura falava. O Senhor nos liberta para uma missão, o Senhor nos liberta para nos fazer testemunhas. Esses dias, quais são as mulheres que fizeram a jornada da mulher aqui? Levanta a mão. O Senhor quis te fazer o quê? Luz, não foi? O que Ele disse para você? Seja. Você está continuando? É missão. A obra de Deus é sempre uma missão. Na minha vida, na vida de quem está perto de mim, na vida de quem Ele me envia. O Senhor quer nos libertar. Aquele e aquela que precisa de libertação, vai fechando os seus olhos, e se você pode por um instante, levanta os seus braços aos céus, aí como você está, e vai pedindo ao Senhor: Senhor, vem me libertar de toda surdez, de todo endurecimento